É normal ter medo de empreender, Leia? Bem, vamos falar sobre isso hoje aqui no canal. Meu nome é Leia Oliver e eu sou coach de mulheres que empreendem, e essa pergunta é uma das perguntas que eu tenho recebido de algumas mulheres que estão aí no começo da vida empreendedora delas. Leia, é normal ter medo de empreender? Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que não existe uma resposta certa para essa pergunta. Então, se a sua resposta na tua mente aí é sim, eu acho que é normal ter medo de empreender, ou se ela é não, eu acho que não é normal ter medo de empreender. Quero que você entenda que a tua resposta ela apenas está ligada com o teu mapa mental, com aquilo que você viveu no longo da tua vida ou com aquilo que você tem vivido nesse momento agora que você começou a empreender. Que cada uma de nós temos uma resposta diferente para essa pergunta. Então, eu decidi fazer esse vídeo porque eu assisti um vídeo aqui no YouTube de um grande player de mercado e ele disse que respondeu alguns seguidores dele essa pergunta. E a pergunta veio no direct do Instagram, segundo ele, e era bem simples. Fulano, é normal ter medo de empreender? E ele fala no vídeo que na lata ele respondeu muito seco, não, não é normal. Por isso eu disse no começo aqui desse vídeo que a tua resposta sobre essa pergunta está ligada com aquilo que você tem vivido. Então hoje eu vou falar o que eu, Leia Oliver, penso sobre o medo e juntos nós iremos desmistificar esse assunto. Medo e principalmente medo de empreender. Eu vou te dar dicas de como vencer essa sensação. Mas primeira coisa, eu quero que você saiba o que realmente é o medo. Então, eu fui lá na Wikipedia, eu fiz algumas pesquisas para trazer essa informação para você de uma forma clara e assertiva, para que você tenha contato com esse assunto da forma certa. Então, de fato, o que é o medo? O medo é uma sensação que proporciona um estado de alerta quando você vai fazer alguma coisa. Isso diz alguma coisa para você? O medo nada mais é do que um sensor instalado aí dentro de você que te alerta quando você está diante de algo que você nunca fez. Então, se você não me respondeu até agora, se você acha normal ou não ter medo, responde aí nos comentários. O que você pensa sobre ter medo de empreender? Eu, Leia Oliver, penso que o medo, quando estamos empreendendo, principalmente no começo, ele é absolutamente normal. Por que eu acredito nisso? Porque você está diante de algo que você nunca fez. Quando você começou a andar, você não lembra, mas certamente você teve medo de dar os primeiros passos. Por isso você só fez de uma forma segura quando tinha alguém ali perto para poder te acompanhar. Quem dirige também já passou por essa sensação. Você já sentou na direção do carro pela primeira vez com o seu coração acelerado e você só teve coragem de ligar o carro e tomar a primeira iniciativa de sair do lugar porque tinha alguém do seu lado. Certamente tinha alguém ali para te dar segurança. Então, minhas queridas, sentir medo é normal ou não? O ponto é que sentir medo não deve ser algo para te paralisar, mas para te alertar daquilo que você está fazendo. Quando você tem esse medo, você a partir de agora vai imaginar que isso é um sensor de alerta dentro de você. E o que eu preciso fazer diante desse sentimento de muitas vezes de insegurança causado pelo meu medo? Eu preciso ser mais alerta com aquilo que eu estou a fazer. Será que eu tenho que estudar mais? Será que eu tenho que aplicar todos os dias um pouquinho daquilo que eu estou estudando? Talvez isso vai me ajudar a perder um pouco da insegurança, um pouco do medo. Percebe que o medo, ele não foi feito para travar você nas suas ações, mas ele foi feito para que você possa atentar para aquilo que realmente é muito importante e alavancar. Tem uma escritura na Bíblia que ela me ajuda sempre em tudo que eu vou fazer. Ela está lá em João 8 e ela diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a única forma que você tem de vencer o medo é conhecendo a verdade sobre ele. E é o que nós estamos fazendo hoje aqui nesse vídeo, desmistificando o medo na hora de empreender
principalmente pela primeira vez. Porque uma coisa, para você que está começando, fica a dica para você. Mesmo pessoas que empreendem há muito tempo também enfrentam esse sentimento de medo. Muitas vezes essas pessoas, elas têm mais coisas ainda para perder e enfrentam um medo maior ainda do que eu e do que você que estamos começando nesse momento, nessa fase da nossa vida. A diferença é que essa pessoa já aprendeu a lidar com o medo. Agora existem algumas coisas e hoje eu vou listar duas coisas aqui que podem estar causando esse medo em você. Que você olha e percebe que você está parado no mesmo lugar, sem conseguir sair, sem progredir. E às vezes essa resposta nem sempre é clara aí dentro. Talvez você não encontrou ainda esse caminho, mas o que realmente está me impedindo de empreender, de dar o próximo passo, de ir para o próximo nível na minha vida, essa sensação de estar parada, de não conseguir sair de onde eu estou, o que realmente está me prendendo a tudo isso. Então eu listei aqui duas coisas e nós vamos falar sobre elas. Além disso, eu separei algumas perguntas como uma boa coach que vai ajudar você a avaliar essa sensação de alerta aí dentro de você chamada medo. A primeira coisa que pode estar travando você de empreender é o medo do julgamento. É isso mesmo. Muitas vezes, muitas de nós carregamos esse medo de fazer algo e não dar certo. E aí a família, os amigos começarem a nos julgar. E essa sensação é muito ruim. Estamos muitas vezes preocupados com o que as pessoas pensam de nós. E precisamos aprender a lidar com essa sensação. Precisamos entender que empreender é andar por um caminho desconhecido muitas vezes para quem nunca fez. E lidar com esse julgamento muitas vezes não é fácil. Então, uma das coisas que eu aconselho as minhas coaches, as minhas mentoradas, quando elas se deparam com esse sentimento de alerta e muitas vezes elas ainda não identificaram e começam a identificar depois que a gente fala sobre isso. Será que você tem medo de ser julgada? Muitas dizem imediatamente, não, eu não me importo com o julgamento dos outros. O que acontece, meus amores, é que essa informação muitas vezes ela está lá no teu subconsciente. E muitas vezes você nem percebeu que o teu medo vem dessa sensação de julgamento. Mas nós não vamos falar sobre o poder da mente nesse momento. O que eu quero é ajudar você a lidar com esse sentimento de medo e prosseguir, tá bem? Então, medo do julgamento. Quando eu comecei a empreender, pela primeira vez, eu precisei tirar do meu redor, né, das minhas redes sociais, pessoas que me faziam me sentir muito mal quando eu errava. Percebi que essas pessoas, elas estavam o tempo todo a me julgar por qualquer coisa que eu fizesse e que não era legal. E fui trabalhando isso em mim, fui vendo que aquilo não havia começado apenas naquele momento, que isso estava acontecendo há muitos e muitos anos. Então, tem pessoas que carregam isso dentro delas, que é ficar olhando o que a outra pessoa está fazendo e fazer comentários que não agregam na vida delas. Então, eu precisei pesar o que realmente era importante para mim e o que eu queria ao longo do tempo. Decidi, com muita coragem, tirar de perto de mim tudo aquilo que me atrapalhava em empreender. E foi a decisão mais sábia e assertiva que eu fiz. Depois que eu tirei esse empecilho, essas pessoas, eu me tornei muito mais corajosa, porque eu entendi que o meu público não eram aquelas pessoas e que pouco me importava o que aquelas pessoas pensavam de mim. Eu decidi pensar assim, só que antes eu não achava que eu estava preocupada com o julgamento delas. Eu ouvi isso de uma coach e resolvi fazer essa lição que ela me deu e deu super certo. A segunda coisa que pode estar atrapalhando você e te causando medo é o medo de fazer dar certo. E aí fica aquele silêncio. Leia, você tá doida? Tudo que eu quero na minha vida é fazer dar certo. Tudo que eu quero é empreender e fazer esse negócio dar certo. Não é isso que você sente? Não é isso que você pensa que está dentro de você? Muitas vezes não é isso que está no teu subconsciente. Mais uma vez, nós não vamos falar do poder da mente, mas eu vou te explicar uma coisa. Existem na tua mente
Existem duas mentes, na verdade, a mente consciente e a mente subconsciente. E muitas das informações que você tem está na tua mente subconsciente. Então, você precisa entender que a tua mente, ela foi feita para proteger você de não sair da tua zona de conforto. Então, fazer dar certo, crescer em algo que você está trabalhando, pode tirar você da tua zona de conforto. E aí existe aquele medo que nós não conhecemos na parte do nosso consciente, que ele está lá guardado. Como é que eu percebo isso? Quando você está prestes a ter uma vitória e de repente acontece alguma coisa na sua vida, isso pode depender de você ou não, isso pode simplesmente estar relacionado com o teu meio, mas acontece algo que te traz para trás e que faz você regredir em tudo aquilo que você desejou e trabalhou imenso para conquistar. É aí que você percebe que a tua mente tem medo de que você avance. Foi nesse momento que eu entendi que existia um inimigo maior dentro de mim, maior do que os inimigos que estavam fora me julgando. Era eu mesma na hora de empreender. Todos os meus medos estavam ali apontando para mim que era muito melhor eu ficar onde eu estava do que eu trilhar aquele caminho que eu não conhecia e que não era seguro para mim. Então, Leia, o que eu preciso fazer então para vencer todas essas sensações que você acabou de falar de medo e de onde que elas podem estar vindo para minha vida? Como é que eu faço para vencer isso? A primeira coisa que você precisa fazer é conhecer esses medos. É você entender o que nós estamos fazendo aqui nesse vídeo, desmistificar o medo. O que é o medo que nós já falamos? O medo é um estado de alerta. Ok, então agora, quando eu tiver medo de fazer alguma coisa, eu tenho que dar um passo atrás? Não, eu preciso parar, refletir de onde que está vindo aquilo, onde é que eu devo prestar mais atenção e eu devo prosseguir. Então o medo não é para fazer você parar de fazer o que você está fazendo. O medo é para te fazer uma pessoa mais forte, mais alerta. Então, tem uma escritura na Bíblia que ela diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o fato de você conhecer mais sobre o medo e enfrentar essa sensação de alerta que vira e mexe bem na sua vida, vai te colocar numa posição diferente na hora de você empreender. Para começar, nós precisamos ter dentro de nós esse entendimento sobre o que é fracasso. Porque para uma pessoa que entendeu que o medo é apenas uma sensação de alerta que está sendo desenvolvido dentro de mim, porque eu estou fazendo algo que é novo, que eu nunca fiz, você vai entender que o fracasso, ele também não existe. Por quê? Se eu faço algo e esse algo dá errado, só tem dois caminhos. Ou eu ganho, ou eu aprendo. Isso já vai eliminar o medo dentro de você. Então, como eu prometi, eu, com uma boa coach, separei aqui no meu computador algumas perguntas que eu gostaria muito que você respondesse se essa sensação de medo, essa sensação de alerta tem estado presente aí na sua vida na hora de empreender. Mas antes, precisa ficar muito, muito ancorado na tua mente que o medo é apenas um sensor que está instalado dentro de você para ajudar você a desenvolver essa sensação de alerta diante de coisas que você nunca fez, tá bem? Então me promete que quando sentir medo você vai lembrar disso. Agora, uma das perguntas que me ajudou a vencer essa sensação de alerta foi: por que eu sinto medo? É muito importante você parar diante dessa situação e escrever. Por quê? Quando você escreve, você consegue tirar de dentro de você coisas que talvez você ainda não teve acesso, porque nós temos pequenos filtros dentro da nossa mente e eles são acessados quando você escreve. Quer ver uma coisa? Você já parou para escrever algo e depois de um tempo você parou para ler aquilo e você pensou: caramba, foi eu que escrevi isso. Eu já passei por isso. E essa é uma prova de que existem coisas dentro de você que talvez você ainda não tenha acesso. Então, eu te aconselho pegar um caderno e escrever essas perguntas e responder essas perguntas para você. Sem dúvida, só em responder essas perguntas você já vai estar, com certeza, eliminando um monte de insegurança, entendendo, buscando, trazendo à luz tudo aquilo que pode estar travando você aí na hora
de empreender. Então a primeira pergunta é: por que eu tenho medo? Escreva, responda. E a segunda pergunta é: eu já fiz isso antes? Então quando você sentir medo de alguma coisa, pergunta para você e, se puder, responda no papel. Eu já fiz isso antes? Então, se você não fez isso antes, se permita, entenda esse estado de alerta que está surgindo nesse momento. E mais uma vez, entenda que isso não está surgindo para te travar ou para te amedrontar, mas é para te alertar. E a outra pergunta, diante desse medo que nós temos de arriscar, é: alguém já fez o que eu estou fazendo agora? Então escreva, pare para pensar. Quem foram as mulheres que começaram a empreender do zero e deu certo? Será que alguém já fez o que eu estou fazendo agora? E principalmente, será que deu certo o que elas fizeram? Então faça uma lista de pessoas que você conhece, que já empreendeu, que começou a empreender do zero e hoje tem conseguido sucesso naquilo que ela faz. Outra pergunta matadora que com certeza vai abrir muito a tua mente. O que esse medo que você está sentindo agora, que você já explicou lá em cima por que você sente esse medo, o que esse medo pode causar na sua vida neste momento e a longo prazo? Então responda isso para você, bem? E a última pergunta que eu tenho para te fazer é: como seria a sua vida se você não tivesse esse medo? Nesse momento, use a tua mente, deixe que ela viaje e deixe que ela imagine como seria essa mulher se ela não tivesse medo, onde essa mulher chegaria se o medo não fosse uma questão. Muito obrigada por você ter ficado aqui e ter assistido esse vídeo até o final. Com certeza, se você colocar em prática essas coisas que eu falei, se você responder essas perguntas, eu tenho certeza que agora, nesse momento, vai ser o fim dessa sensação de medo que tem amedrontado não só você, como muitas mulheres empreendedoras. E eu fui uma dessas mulheres vítima desse sentimento. Por isso eu estou aqui para poder te apoiar. Até o próximo vídeo.